Ok, irmãos, bom dia. Mais um dia na casa do Senhor. E dando sequência àquele estudo, um estudo preciosíssimo, baseado em uma pesquisa acurada das maiores literaturas mais comprovadas nessa área de criação de filhos, do ponto de vista do Evangelho. Eu segui o esquema, pelo menos os tópicos, do livro do Dr. David Tripp. Ele trabalhou muito com essa temática de filhos durante o seu ministério, como conselheiro de pais, e filhos e casais. E no final da sua vida, ele fez um livro, 14 princípios evangélicos, que vão mudar radicalmente a sua família. Nós já vimos 5 princípios. Mais na frente, ele vai só dar uma breve recapitulação. Mas agora nós estamos no princípio 6, que fala de processo. Esse princípio diz: você deve estar comprometido como pai com a paternidade de longo prazo, porque a mudança é um processo e não um evento. Então eu imaginei as várias etapas da vida de um ser humano, desde que ele nasce até a fase adulta. Isso foi estendido aí até os 25 anos, 0 a 3 anos, que a educação geralmente chama de maternal, e nós estamos falando aqui de ensino, aprendizagem, ensino e uma aprendizagem voltada para a mudança. É dito que só há ensino se houver mudança. Você pode ensinar uma lição 50 vezes a um aluno. Se ele não aprender, não houve ensino. Houve tentativa de ensino. Se não houve aprendizagem. Só que, quando se trata da criação de filho, essa mudança, promovida por real aprendizagem, depende de muitos fatores. A Bíblia fala de uma insensibilidade natural da raça depois da queda. Ela ficou obliterada, com o coração obscurecido. No nosso texto chave, eu peço para você abrir sua Bíblia aí para Deuteronômio, capítulo 6, porque esse é um processo diário. Nós vamos ver que é um processo diário. E eu vi muita parte teórica dessa temática do processo de criação, mas eu pontuei, eu resumi em procedimentos práticos para os pais e avós, né, que são também muitas vezes responsáveis pela criação dos filhos. Não é fácil criar filhos. Eu tenho presenciado crises graves nessa questão de criação de filhos. Tanto que muitos pais hoje, muitos casais casam e já decidiram que não querem ter filhos. Alguns estão adotando um pet, um cachorrinho, um gato, um periquito, um papagaio, mas não quer criança. Outros usando a tecnologia, compram um bebê, um boneco parecido com um bebê, e vão cuidar desse bebê como se fosse uma criança. Porém, nós estamos falando de criança de carne e osso, nervos e sangue. E aí, no processo de ensino, aprendizagem, que provoca mudanças reais, geralmente é dividido o maternal de 0 a 3 anos, e você vai notando que cada faixa etária vai tendo algumas mudanças. 4 a 6 anos, pré-escolar. Misael tem 2 filhos nessa faixa etária do maternal, de 0 a 3 anos, que é o Mateus e o Levi. Ele já tem um que entrou na segunda faixa etária, que é pré-escola, de 4 a 6 anos, que é o Miguel. Aí então vem fundamental, que é de 7 a 10 anos,
Aí entra então, que é chamado, ali, esse 7 a 10 seria o chamado fundamental, 11 a 14, fundamental 2, 15 a 17, adolescência. Eu tenho outros esquemas para dividir essas faixas etárias: infância, pré-adolescência, adolescência, pré-juventude, mas essa daqui tem mais uma conotação didática, de ensino, aprendizagem. 15 a 17 seria a adolescência, e 18 a 25, jovem barra adulto. Então, o processo aqui, você deve estar comprometido como pai. Você deve estar comprometido como pai. Com a paternidade de longo prazo. Com a paternidade de longo prazo. Porque a mudança é um processo. Porque a mudança é um processo. E não um evento. Não tem uma coisa que você faça que vai educar a criança em 3 semanas, em 6 meses. Não existe isso, é um processo. E aqui em Deuteronômio, capítulo 6, mostra que deve ser um processo diário. Não pode descuidar. Se descuidar, depois vai pagar a pena. O princípio 6, criação de filho é um processo. Quem não entendeu isso não entendeu nada. E nós vamos ver o texto, Deuteronômio 6. E essas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás. No original, imprimirás. É tipo, antigamente a imprensa trabalhava com tipos, que ela imprimia, que marcava o texto e não saía mais. Então ele está mandando, imprima, impresse essas palavras, cole, tatue. Você quer fazer uma tatuagem no seu filho? Tatue ele com as palavras do Evangelho no coração dele. Aí diz aqui: e essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás, imprimirás, inculcarás, colocarás na cuca, escreverá na mente, né, dos teus filhos. Agora, como fazer isso? Ele vai descrever um processo, e é um processo diário. E delas falarás assentado em tua casa, isso diariamente, andando pelo caminho diariamente, e deitando diariamente e levantando. Isso aqui é o dia todo. Vamos encerrar. Vamos orar agora para prosseguir com essa mensagem. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda agora a aprender esse processo de modelar nossos filhos com o nosso exemplo e imprimir na sua mente o teu santo evangelho, a santa sabedoria para pessoas piedosas, vitoriosas e bem-sucedidas. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu já descrevi aí, é como se fosse uma engrenagem. Se você trabalhou bem nesse processo, nós vamos mostrar, vamos dar exemplo como fazer isso com essas faixas etárias. No maternal, na pré-escola já vai ser um pouco diferente. O Misael tem essa experiência. A maneira como ele lida com Levi e Mateus é diferente, já que ele lida com o Miguel. Quando o Miguel tiver de 7 a 10 anos, já vai haver outra modulagem. E assim por diante. Você nota que isso é simbiótico, uma engrenagem continua ligada à outra. Mas há um acréscimo, há um segmento. Você nota que no fundo da engrenagem tem um pai e uma mãe e os filhos deles, eles estão orando, e no fundo tem uma Bíblia. São elementos fundamentais nesse processo. Princípio 6, então. É muito importante que você veja essa expressão, longo prazo, que é um processo, que não é um evento.
isso precisa de muita oração e orientação da Bíblia, da Palavra de Deus, para cada uma dessas etapas, dessas estações, dessas épocas na vida do filho. Nós temos então o gráfico da capa, nesse 7 de setembro de 2025, comemoração da libertação, da independência do Brasil. Essa é a capa que eu fiz para imprimir, que vocês têm aí a apostila, repetindo o princípio. Você deve estar comprometido como pai com a paternidade de longo prazo. Processo diário. Não se iluda que você vai fazer um curso, você vai ler um livro e a partir dali vai haver uma mudança singular. Aprofundando essa questão, a paternidade não se trata de soluções rápidas ou avanços dramáticos únicos. Em vez disso, é uma jornada, é uma caminhada dos pais com os filhos, né, durante aquelas estações. É uma jornada a longo prazo, necessita da graça divina, da força, dos recursos divinos, para moldar o coração de uma criança, porque o coração só Deus molda, só Deus transforma. Nós somos apenas embaixadores, representantes de Deus, para repassar o ensino que visa a aprendizagem, que provoca mudanças. Deus exorta aos pais a abandonarem a ilusão de que uma única conversa com o filho, eu tive uma conversa séria com ninguém, o negócio vai mudar. Tira o cavalinho da chuva, porque você vai ter muitas conversas semelhantes a essa. Não vai ser de uma sentada que você vai conseguir. Não é com uma única conversa, não é com uma punição, uma surra grande, ou uma recompensa. Vou comprar um computador de última geração para você. Não são essas coisas que vão provocar mudanças duradouras. Pode ser que por ameaça ele mude, mas não mudou de coração. Pode ser que uma recompensa ele mude, mas não mudou de dentro para fora. É só mudança exterior. A verdadeira transformação, a verdadeira mudança, especialmente em termos de crescimento espiritual e moral, requer um envolvimento consistente, paciente e intencional ao longo do tempo. A paternidade é comparada à jardinagem em vez de carpintaria. A carpintaria, o marceneiro pega a madeira e trabalha ali uma semana e produz uma mesa, um guarda-roupa. É um evento. A jardinagem não. O jardineiro tem de ficar aguando e adubando ao longo do tempo. Tem algumas flores que elas produzem raramente. E para que isso ocorra, você tem que cuidar dela com muita consistência, com muita constância. Então a paternidade é comparada à jardinagem, um processo em vez de carpintaria, um evento. Você não cria uma criança perfeita, tire isso da sua cabeça. Você cultiva o crescimento, nutre através das estações, daquelas etapas etárias, e confia que Deus está trabalhando, mesmo quando o progresso parece lento ou invisível. Muitas vezes parece que a criança não está cooperando, não está acontecendo nada. Mas se houver consistência, se houver persistência, se houver resiliência. Agora, essa mensagem eu vou tentar dar um caráter prático. Vai ter teoria, mas muito prático. Como vivenciar diariamente essa paternidade, esse princípio do progresso? Como é que se aplica isso? Nós vimos Deuteronômio 6 e 7.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiramente, você tem que modelar a criança, servir de modelo. Não existe uma mudança que a criança não pode ver em você. Então, uma vez que você propõe com a sua vida, com seus atos, ações e palavras, o comportamento, a mudança que você pretende, então você vai partir para a didascalia, para a doutrinação. E as ensinarás a teus filhos. Mas não é um ensino ocasional uma vez, não. Tem que ter um programa. E delas falarás assentado em tua casa, que são todos os momentos que você tiver com seu filho. Assentado em casa, na hora do café, na hora das refeições, andando pelo caminho, levando para a escola, deitando-se na hora de deitar e quando levantar. Ou seja, fechou o dia. 5 dias, agora na prática, 5 dicas para implementar o processo bíblico de criação de filho. Primeiro, mude suas expectativas sobre mudanças muito rápidas. Não espere a obediência ou maturidade instantânea. Ah, meu filho é precoce. Eu vi muito pai dizendo isso, depois do filho viu um delinquente. Meu filho é precoce, meu filho é super inteligente, meu filho é o bambambam, é o melhor dos melhores. Olha, o carinha, o pilantrinha, passou a se comportar na presença do pai do jeito que ele queria. Depois se revelou que tudo era fácil. Então, não espere a obediência ou a maturidade instantânea. Reconheça que os contratempos fazem parte do crescimento. Ele vai avançar, outras horas vai regredir, vai fracassar. O importante é isso aqui, seja uma presença fiel. É dito que os pais ausentes é um dos problemas principais da criação de filhos do nosso tempo. Os pais estão sempre ausentes. A mãe sai para um lado de manhã, para um emprego, o pai sai para outro lugar e o filho é colocado em uma creche ou numa escola de tempo integral, que eles não têm material suficiente para preencher aquele tempo. E eu tive uma reunião de professores no Departamento de Educação da UFC e estava sendo comentado a nível de professores. Disse, olha, o programa feito, especialmente o programa estatal, feito para a escola de tempo integral, é extremamente deficiente. Por isso que as crianças, o Brasil tem uma educação precaríssima. Porque bota a criança de manhã, ela vai sair lá quase de noite, e eles não têm o que fazer com aquelas crianças. E fica aquelas crianças perambulando, feito um zumbi. Aí falta a presença de papai, falta a presença de mamãe, aí vai para a escola, falta a presença de professor, de monitor. Então, a dica: seja uma presença fiel, constante, apareça de forma consistente, mesmo quando for difícil. Arranje brecha, e para pais separados, isso é trágico. Ah, eu estou dando a pensão. Meu filho, sua presença não é compensada por pensão nenhuma. Essa é uma das tragédias. Os casais estão se divorciando a 3x4 e o pai não tem mais condição de ser uma presença. Presença fiel. Seu amor e orientação constantes importam mais do que intervenções dramáticas. Se o pai está sempre presente, às vezes vale mais do que uma surra grande, do que uma disciplina grande. Terceiro, use os momentos do dia a dia para o discipulado alegre e consistente, lembrando, andando pelo caminho, sentando, assistindo um filme, assistindo um filme com Misael. Lembra, Misael? A gente assistiu muitos filmes, os grandes lançamentos entre as três juntos, Star Wars, Guerra nas Estrelas. A gente assistiu. Hã? Aqueles 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, aquele lá
que tinha aqueles anões do pé grande, como era? Senhor dos Anéis. E era muito gostoso. O Misael fazia pipoca e a gente alugava fita VHF. Aquelas, lembra, professor, daquelas fitonas? Essa sim. Pois é. Então, use os momentos do dia a dia para discipulado alegre e consistente. Transforme rotinas diárias em oportunidade de discipulado. O que é o discipulado? É o seguimento de Jesus. É você estar ilustrando com sua vida e com palavras, seguir Jesus é isso. Às vezes você e seu filho se para com uma pessoa que está caída no chão, vomitando com a cara no esgoto. Aí você aproveita, olha, isso aí é porque ele fez escolhas erradas. Ele não escolheu seguir Jesus. Ou escolheu e depois abandonou. Tem muitos desviados numa situação caótica. Fale sobre caráter, graça e verdade do carro quando está andando. Eu sempre oro, quando eu estou no carro, eu boto todo mundo para orar. Vamos orar, não estamos fazendo nada nem. É preferível ficar falando da vida dos outros, né? É isso no carro? Todo mundo falando de todo mundo é legalzinho, mas o outro não presta. Aí eu descobri uma maneira. Quando a gente vem no carro, ora, quando volta, ora. E todo mundo ora. Transforme rotinas diárias em oportunidade discipulada. Fale sobre caráter, graça e verdade no carro, no jantar ou na hora de dormir. Confie no tempo e na soberania de Deus. Olha, eu tenho esse menino na melhor escola que o dinheiro pode pagar. Você não é o transformador final de corações. Deus é que transforma. Por isso, ore, modele, ofereça o modelo que você quer. Ensine, treine. Era para ter que estar nesse level aí. Treine, ensine como é que faz aquilo. O David Tripp, no livro Pastoreando o Coração da Criança, ele diz: se o pai ou a mãe querem que a criança, ao se levantar da cama, que diz que todos nós devia ser a primeira coisa a fazer, depois de levantar da cama, ajeitar a cama todinha, o pano, colocar. Isso gera ordem logo no começo do dia, uma boa iniciativa. Você sair e deixar aquele pano demônio, aquela confusão em cima da cama, é um péssimo exemplo. Então já começa, quando você se levantar, deixa o pano bem esticadinho, tudo, os travesseiros tudo no local. Mas aí o pai e a mãe te exigir: vem cá, fulaninho, eu quero que depois que você levante, você ajeite sua cama. Mas antes, vamos passar uma semana fazendo para você ver como é que faz. Passa uma semana, isso é treinamento. É o exército, mesmo. Depois de uma semana, agora tem que fazer. E depois de uma semana sendo treinada, a criança fica ansiosa para fazer direito. Celebre pequenas vitórias. Uma palavra gentil, um momento de honestidade, uma risada compartilhada, esses são sinais de crescimento. Se a criança sorri com você, criança que está com o coração fechado, amargurado com o pai, não sorri com ele. Todo tempo para lhe calar. Afirme o progresso, não a perfeição. Qualquer progressozinho, muito bem, cara. É desse jeito. Esse princípio do próprio sucesso é ao mesmo tempo humilhante, porque eu não estou no controle, mas é libertador. Ou seja, você não precisa ser um pai perfeito, apenas um pai fiel, presente. A paternidade é uma maratona de graça, não uma corrida de controle. Estratégia para os pais implementar a longo prazo. A paternidade de longo prazo, aquela frase lá, tem tudo a ver com a construção de uma base que apoia o crescimento de seu filho a longo prazo. Não apenas gerenciando o comportamento do momento. O pai só se preocupa com o menino quando ele faz besteira. O seu Francisco, que é o nosso construtor oficial, está fazendo um excelente trabalho de mestre de obra. Ele estava mostrando ali que a calçada do estacionamento da igreja foi colocado pouca massa e foi colocada a cerâmica, ela está toda quebrando. Faltou a base.
Faltou o alicerce da cerâmica. Ele vai ter que quebrar grande parte daquela cerâmica para botar uma base correta. Então o que o pai está fazendo é dando uma base para mais na frente a criança começar a tomar suas próprias decisões. Então a paternidade a longo prazo tem tudo a ver com a construção de uma base que apoia o crescimento de seu filho a longo prazo, não apenas gerenciando o comportamento no momento. Essas estratégias aqui sugeridas são baseadas em evidências. Isso é comprovado, elas promovem o desenvolvimento duradouro e relacionamentos fortes. Então, estratégias de paternidade que agem a longo prazo. Primeira coisa, pratique a paternidade baseada em autoridade consistente. Tem autoridade abusiva. Faça o que eu estou mandando. Por quê? Porque eu estou mandando. Aí a criança diz, não, o senhor não faz. Eu sou outra coisa, você vai fazer. Então, a paternidade inconsistente, abusiva, ignorante, ela estraga a criança. Mas uma autoridade consistente é fundamental. Equilibre as tensões com limites claros. Coloque limites. Quando os pais não colocam, lembra do livro do Dr. Spock? Ampliava cada vez mais os limites para não frustrar a criança. Não impor limites para a criança não ficar frustrada. Aí nós tivemos a geração perdida dos Estados Unidos. Então, coloque limites, mas ao mesmo tempo não tire completamente a liberdade da criança. Incentive a independência dela. Ela ser capaz de tomar suas próprias decisões, sem violar os princípios bíblicos e acordos convencionados entre pai e filho. Pai, por exemplo, nós vamos decidir aqui que você vai ter que dormir antes de 9 horas, porque você tem que estar 5 horas de pé para poder ir para a escola. Então esse acordo tem que ser levado a sério. Pesquisas mostram que esse estilo de autoridade consistente, que coloca limites claros, leva a uma melhor resposta emocional e espiritual, além de favorecer mais o sucesso acadêmico na escola e habilidades sociais. Ele aprende a lidar com acordos. Segundo, no caso de cooperação e obediência, o carinha está cooperando, está obedecendo. Então, use um reforço positivo. Isso aqui não é aquela teoria fajuta que ensinava a criar os filhos e os conselheiros a aconselharem, tipo, se cria cachorro. Você tem um cachorro baseado em recompensas. Se o cachorro sabe o que você quer, você dá a comida a ele. Se não der, você tira a comida. O rato. Não é isso. Mas o reforço positivo é importante. O que é o reforço positivo? Primeiramente, isso. Não use elogios e recompensas como suborno, mas para recompensar boas atitudes e cooperação do filho. Elogie comportamentos específicos. Por exemplo, gosto de ver como você ajudou sua irmã ou sua mãe a fazer as tarefas domésticas. Parabéns, sua cama, ó, nem eu faria melhor. Isso é um reforço. Ofereça recompensa ou privilégio apropriado à idade. O menino tem 5 anos, pronto, vou comprar uma moto elétrica para você. Fora de noção. Outra coisa muito importante, evite depreciar os filhos em seus fracassos. O carinha, no mês, tirou todas as notas em vermelho, foi reprovado em tudo. Chega em casa, o pai diz, rapaz, tu não vai dar para nada mesmo, tu vai só dar para catador de lixo. Não é por aí. Evite depreciar os filhos em seus fracassos. Antes, fortaleça os laços entre pais e filhos, mostrando graça e que sua relação está acima dos fracassos. Porque muitas vezes um pai tem vários filhos, um se destaca, só tira a nota máxima, e outro é mais rude, tem dificuldade, e o pai vai começar a fazer comparações. Olha, comparação é terrível. É dito que o marido nunca deve comparar a mulher com nenhuma outra, a não ser onde a mulher é melhor do que a outra.
O pai também não deve comparar o filho com nenhuma outra criança, a não ser se o filho está sendo superior ao outro. Isso que está sendo superior. O que está sendo inferior, se são irmãos, olha, cara, você está tendo dificuldade, eu também tive dificuldades, vamos superar isso juntos. Seu irmão está indo tão bem que não precisa nem ajuda nas lições, mas nós dois vamos tentar fazer alguma coisa juntos. Terceiro, essa é importante. Ouvir ativamente, ouvir atentamente, para que a comunicação seja justa e aberta. É dito que esse é o maior problema das inter-relações pessoais, na relação entre as pessoas. Ou seja, a maioria das pessoas são tão egocêntricas que elas só gostam de falar, de ouvir a própria voz. Quando outra pessoa está falando, ela, sério, mas a cabeça dela já está na resposta. Essas pessoas têm dificuldade de aprender, têm dificuldade de relacionamento. Então, ouça ativamente, afaste as distrações e faça contato visual. O pai está assistindo a televisão e o filho diz: olha, pai, eu queria falar ao senhor, pode dizer. E o menino falando e ele olhando para a televisão. Como? Está nem aí o que o menino está dizendo. Só que o carinha percebe. Ou seja, o que eu tenho para dizer não é importante para o meu pai. E então o menino para de se comunicar com o pai. Não adianta, ele não escuta mesmo. Ouça ativamente, afaste as distrações e faça contato visual. Reflita sobre o que o seu filho diz para mostrar compreensão. Quer dizer que, como é que foi a história? O menino, eu lembro que um colega meu pegou o lápis, enterrou no meu braço, que um pedaço de grafite ficou dentro. Aí vamos supor que eu fosse dizer para o meu pai, esse caso que ocorreu no colégio, e meu pai disse: isso é que escola mesmo, cara, te vira, tu é macho. Então reflita sobre o que a criança diz. Como foi esse negócio? O cara enterrou, isso aconteceu comigo. Por um longo tempo ficou assim, a marca preta, não sei o que aconteceu, ficou quase como se fosse uma tatuagem, viu, Washington? Como se fosse uma tatuagem. Aí para eu não me esquecer, eu não sei se eu provoquei o menino, e o menino me enterrou o lápis no braço, eu não me lembro mal o que aconteceu, mas eu me lembro da fisgada. Então reflita sobre o que o seu filho diz para mostrar compreensão, faça perguntas abertas para promover conversas mais profundas. Por exemplo, meu pai pode dizer: mas o que foi que realmente aconteceu? O que foi que esse menino lhe feriu com lápis? Quarto, dê exemplo pessoal ou modele aquilo que é chamado hoje de inteligência emocional e biblicamente é também chamado de inteligência espiritual. Ou seja, mostre como lidar com frustração, decepção e alegria. A maioria das pessoas tem baixa, vamos dizer assim, resistência à frustração. Ficou frustrado, aí quer virar a mesa, quer chutar o balde. Aguenta muito pouco, tem pouca resiliência, porque a resiliência é o que ocorre com a esponja de lavar louça. Você amassa ela, quando você tira a mão, ela volta para o mesmo estado. A resiliência é alguém lhe ofender e na hora você é humano, você sofre um impacto, mas você se recompõe. Isso é inteligência emocional e espiritual. Fale sobre os seus sentimentos e como você os gerencia. Falar com o filho, eu também já surtei, já fiz besteira, já chutei balde. As crianças aprendem a regulação emocional, como controlar as emoções, observando você. Quinto, defina expectativas claras com flexibilidade. Chega para o menino: esse semestre eu quero que você tire 10 em tudo. É expectativa idiota. Uma criança pode adoecer, pode estar numa fase difícil. Seja consistente com as regras, mas adapte à medida que seu filho amadurece.
Dê espaço para negociação e raciocínio. Aí os contratos. Todo relacionamento tem de contrato. Se você tem funcionário, você se senta. Olha, pessoal, nosso contrato aqui, você chega a tal hora, você sai a tal hora, 5 minutos para o cafezinho, 5 minutos para o banheiro. A não ser que você está com um destroço intestinal, aí a gente entende. Você pode passar meia hora lá se espremendo. Aí tem aquele funcionário que vai para o cafezinho, leva outro, passa 30 minutos ao pé da cafeteira. Vai para o banheiro e desaparece. Cadê fulano? Foi para o banheiro. Meia hora depois, cadê fulano? Está no banheiro. Então é o cara que não sabe trabalhar com contratos. Então, dê espaço para negociação e raciocínio, por exemplo. 5 minutos para o banheiro. Aí o empregado chega, patrão, olha, eu estou aqui desarranjado, não era nem para eu ter vindo. Então o senhor vai me ver aí muito tempo no banheiro, não sei nem quanto tempo eu demoro. Então estou avisando. E tudo bem, não está mal, flexibilidade para negociação. Então, quando você dá espaço para negociação e raciocínio, isso ensina responsabilidade e pensamento crítico na criança. Sexto, incentiva a tomada de decisão independente. Deixe seu filho fazer escolhas apropriadas à idade. Guie-os por declaração. Faça declarações, eu espero que você faça isso. Ensine por quê. Treinamento claro. Eu quero que você ajeite a cama toda manhã. Mas, primeiramente, você vai passar uma semana treinando ele para isso. Guie por declaração, ensine treinamento claro no que se espera dele. E caso ele fracasse, você passa e ele, na base do colar coroso, ajeitou mal ajeitado os travesseiros, deu uma puxada no pano, mas não está legal. Caso fracasse, é hora de ensiná-lo através das consequências. E aqui também tem outro lado. O carinha abusado, estressado, qualquer coisinha quer partir para a briga. Aí chega com o olho roxo, papai, eu estou com meu olho roxo, o Zequinha me deu no olho, tal. Aí o pai diz, mas foi o que aconteceu? É porque ele fica fazendo bullying, brincando comigo. Ele disse, mas eu falei com tua professora, ela disse que foi você que provocou ele. Então teu olho roxo é uma consequência. Que mais na frente pode ser um tiro. Você provoca um cara e te dá um tiro. Então aproveite para ensinar a consequência. Então, caso fracasse, vai ensiná-lo através das consequências, em vez de tentar controlar os resultados, para evitar que ele sofra as consequências. Ou seja, ele foi suspenso do colégio. Não, mas eu sou um dos investidores do colégio e eu vou pedir à diretora que demita essa professora. Não, cara. Vai aguentar as consequências. Certo, mantenha-se comprometido ao longo do processo e das várias etapas do desenvolvimento da pessoa e de seus filhos. Aceite o crescimento, é lento e não linear, progressivo, assim, vertical. Começou aqui e dá um pinote para cima. Esteja presente durante os altos e baixos. Sua consistência é transformadora. É por isso que a paternidade é um processo e não uma solução única. Tanta coisa aqui. Várias estratégias específicas e adequadas para cada idade. Eu imprimi a apostila, você pode seguir isso aí. E aqui essa parte eu vou ler. Para quem tem a apostila e talvez não saiba ler. A paternidade é uma jornada dinâmica e cada estágio do desenvolvimento do seu filho pode exigir adequações na abordagem do filho.
O importante é que essas estratégias estejam alinhadas com a paternidade centrada no Evangelho de longo prazo, enfatizando a graça, a paciência e o processo. Você tem um bebê de 0 a 12 anos, qual é o foco? Apego, confiança e desenvolvimento sensorial. Qual é a estratégia para lidar com o bebê de 0 a 12 anos? Isso aqui é pesquisa de, vamos dizer assim, de estudos comprovados. E muitos pais erram aqui, e até avós. Responda pronta e gentilmente aos gritos, quando a criança estiver realmente com necessidades ou problemas específicos. Isso cria confiança e segurança emocional, sem deixar que a criança use seus gritos para chantagear e manipular os pais. A mãe deu banho no guri ou na guria, passou aquelas aguinhas de cheiro, talco, colocou a fraldinha, está toda sequinha, deu de mamar, deu a comida dela, ela não está com fome, ela não está em desconforto, ela foi trocada as fraldas, ela está tudo bem. A mãe está lá perto desse, ela está sorrindo. Aí a mãe se afasta, ela dá um grito como se uma caranguejeira tivesse picado ela. Aí a mãe corre aflita, meu Deus do céu. Quando ela chega lá, a criança começa a sorrir da cara dela. Você nota a pilantinha desde pequena manipulando os resultados. Então, nesse caso, é aconselhado, você me enganou, se quer chorar, chora. Vou deixar você um tempinho chorar aí. Estabeleça rotinas previsíveis para dormir. A maioria dos pais não tem isso, a criança dorme a qualquer hora. Rotina previsível para alimentar e brincar. Fale, cante e leia em voz alta para estimular a linguagem e o vínculo. Criança de 1 a 3 anos. Foco, autonomia, regulação emocional e linguagem. Estratégia, ofereça opções dentro dos limites. Você quer o copo vermelho ou azul? Já? Para que a criança tenha opções. Use uma linguagem simples para nomear emoções e modelar respostas calmas durante as birras. Reforce o comportamento positivo com elogios e correções gentis. Os pré-escolares, de 3 a 5 anos, o foco. As habilidades sociais, imaginação e consistência emocional. Quais são as estratégias? Incentive o jogo cooperativo e a narrativa para criar empatia e comunicação. Ensina a resolução de problemas, ajude-os a identificar sentimentos e soluções. Mantenha rotinas consistentes e expectativas claras. Agora, criança em idade escolar de 6 a 12 anos, qual é o foco? Responsabilidade, identidade e aprendizagem. Estratégias. Atribua tarefas apropriadas à idade para desenvolver responsabilidades. Promova o diálogo aberto sobre escola, amizades e desafios. Você nota porque é importante a presença do pai, dos pais? Se os pais não estiverem presentes, nada disso é possível. Use as consequências naturais para ensinar a responsabilidade enquanto oferece a graça. O olho roxo do menino. Foi o que aconteceu. Você aprontou, né? Então, é isso que acontece quando você apronta. Adolescentes, que alguns chamam de aborrecentes, 13 a 18 anos. O foco é dando cada vez mais independência, criando valores e profundidade emocional. Qual a estratégia? Mude do controle para o treinamento. O treinamento deve começar desde o início, mas especialmente nessa fase. Oriente a tomada de decisões em vez de ditar. Discuta questões da vida real, como fé, identidade, pressão dos colegas, com honestidade e respeito. Seja consistente com os limites, mas permita espaço para negociação e crescimento. Então, foco centrado no Evangelho através de todas as idades. Graça acima da perfeição. Não espere mudanças instantâneas. Modele, mostre com sua vida paciência e perdão. Coração acima do comportamento. Concentre-se em mudar o caráter, não apenas corrigir ações.
presença sobre desempenho. Seu amor consistente fala mais alto que qualquer palestra. O nosso tempo acabou. Nós vamos continuar na próxima semana, aqui o Guia Semanal dos Pais, que vai ajudá-los como trabalhar essa questão de ensinar o filho ao sentar, o que ensinar, os momentos em que ele precisa ministrar. Então, nesse momento, eu vou chamar o Misael, que é o pai, vou pedir ele que ore para que os pais possam se dedicar ao processo bíblico de educação e mudança e transformação dos filhos. Olha, Senhor Deus Pai, te agradecer por dia de hoje, pelo tempo agora aqui no teu caso, estudando a tua palavra, estudando os ensinamentos que temos, Senhor, a receber para aprender e praticar em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a praticar, cada um aqui que é pai, que é mãe, que possa, Senhor, também levar, Senhor, aquilo que foi ensinado no seu coração, possa praticar, possa te obedecer, possa falar de ti, Senhor, aos nossos filhos, que possamos ensinar o teu caminho, ensinar a te temer, a te glorificar e a te ter, Senhor, como bom suficiente Salvador. Nos guarda de todo mal, nos ajuda, nos fortalece, nos protege, Senhor, de cada investida do maligno, que sejamos vitoriosos em ti. Obrigado por tudo, seja conosco, abençoe essa semana e tudo que faremos. Nos leve em paz para casa e nos traz novamente, Senhor, no próximo culto. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Bom dia, irmãos.